gente já vai começar daqui a pouquinho a live e hoje a gente vai falar sobre cura e restauração. Olá, boa noite. Esperando um pouquinho o pessoal chegar. Tô vendo aqui a Lucimeire, Danilo, a tia Ruth lá do Japão, audiência de longe. Elias, a Mari. A gente vai começar hoje, a gente vai estar falando sobre a esperança de cura e restauração. E ontem, na Hope, a gente teve uma palavra maravilhosa pelo pastor Elias, falando sobre cura e restauração. Eu vou falar aqui, repetir aqui um pouco do texto bíblico que o Elias trouxe na mensagem de ontem. E vamos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala, né, sobre cura e restauração. E a gente sabe que a gente está vivendo numa época, acabamos de sair da pandemia, e foi um período muito difícil para todo mundo, né, para o mundo todo, o período de Covid, onde a gente teve que ficar em casa por um bom tempo, né, a gente teve que se preservar, se resguardar. Foi uma época muito difícil para todo mundo. E até os estudiosos falam, né, que como consequência da pandemia, os casos de pessoas, né, com problemas de saúde mental, depressão, tristeza profunda, tem aumentado muito no mundo. A gente vê a quantidade de pessoas que têm procurado, né, ajuda para problemas de saúde mental como consequência aí desse período tão difícil que foi o período da pandemia. E Deus, quando nos fez, né, quando fez a humanidade, Ele nos fez para que a gente tivesse uma vida saudável. Mas a gente vive hoje num mundo quebrado, né, num mundo que é um mundo distante, de um modo geral, né, dos caminhos de Deus. A verdade é que a Bíblia vai relatando a maneira como a humanidade se distanciou de Deus. E esse distanciamento, né, que foi uma consequência do pecado. E o pecado é entendido, compreendido como a palavra original, né, para pecado, significa errar o alvo. E a humanidade se distanciou de Deus pela desobediência de Deus, por não querer seguir os caminhos e a direção que Deus tinha traçado para o homem. E por causa disso entraram as doenças na humanidade, entraram as doenças no mundo, e nós temos a esperança de cura e de restauração em Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, uma das características principais do ministério de Jesus aqui na Terra foi o poder de cura e de libertação das pessoas. As pessoas corriam atrás de Jesus, atrás de cura, especialmente, né? Multidões iam atrás de Jesus, porque elas estavam buscando cura. Tem um versículo, né, em Mateus 4:23, que fala que Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Então Jesus, ele não só ensinava sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre o amor de Deus, mas ele também curava as enfermidades e as doenças do povo. Jesus continua curando nos dias de hoje. A cura das enfermidades não era um privilégio dos tempos de Jesus, nem da época da igreja primitiva. O próprio Jesus disse que os discípulos dele seriam usados para trazer cura, né, para levar cura às pessoas em nome de Jesus Cristo. Nós não temos o poder para curar as pessoas. É Jesus que tem esse poder. E ele usa a igreja dele como um instrumento. Hoje nós somos representantes de Jesus aqui na Terra e nós podemos ser usados por Deus para levar a mensagem de cura também para as pessoas. Claro que o objetivo principal de Jesus aqui na Terra é salvar a vida das pessoas, é fazer com que as pessoas voltem a se conectar com o Pai, a ter essa ligação que foi perdida por conta do pecado. Jesus é essa ponte que nos liga a Jesus Cristo. Mas por causa dessa separação veio a doença, a enfermidade, mas Jesus também tem promessas na sua palavra de cura.
Todos nós aqui, né, quando a gente vê que as pessoas vivem aqui no máximo 100 anos, né, algumas pessoas ultrapassam essa barreira aí, a gente vê casos de pessoas que chegam a 120 anos, mas a idade média das pessoas, né, a faixa etária onde as pessoas vivem, gira ali na faixa dos 80, né, no Brasil era 70 e poucos, e cada ano que passa vai aumentando um pouquinho. Mas a gente tem, o fato é que nós, se não formos arrebatados, né, como a Bíblia conta a história de 2 homens que foram arrebatados, não experimentaram, vamos dizer assim, a morte, que foi Enoque e Elias, que foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Mas nós estamos aqui no mundo sujeitos a doenças, a enfermidades. Mas o mais importante de tudo é que a gente tenha fé e compreensão clara que Deus é poderoso para curar vidas. A gente sabe que tem situações onde o poder de Deus, a gente não vê situações onde o poder de Deus se manifesta tantas vezes, né, curando vidas, mas há situações em que Deus, na sua soberania, porque Deus enxerga as coisas muito mais além do que a gente consegue enxergar, Deus permite certas situações venham sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que não cai um fio do nosso cabelo se não tiver a permissão de Deus. Então, se vem uma determinada doença, sobrevém sobre a nossa vida, Deus ele também vai trazer a capacidade de nós permanecermos firmes e vai trazer também a capacidade de nós adquirirmos a fé necessária com Ele, lendo a sua palavra, tendo comunhão com Deus para enfrentar qualquer situação. E a gente tem que continuar declarando cura, mesmo que a gente esteja no meio de uma enfermidade, tantas pessoas às vezes enfrentando um câncer, uma doença terrível, nós precisamos continuar crendo que Deus é poderoso para curar. E se por algum motivo Deus não curar, a gente sabe que a gente tem a vida eterna com Deus. A gente sabe que a gente tem a certeza da salvação. Nenhuma pessoa que tem Jesus e a certeza da salvação pode perder as esperanças, porque nós temos a esperança maior em Deus, que Ele está ao nosso lado em todas as circunstâncias. Eu me lembro que uma vez eu estava numa igreja e eu estava pregando e nesse dia eu trouxe uma palavra que falava sobre cura, sobre libertação, e eu fui abordado por uma mulher na saída da igreja. Ela fez uma pergunta muito difícil, que foi assim: vem cá, se Deus é tão bom, se você falou hoje sobre cura, sobre libertação, onde é que estava Deus quando o meu filho morreu com uma determinada doença? Por que Deus permitiu? Eu falei, olha, Deus estava no mesmo lugar que Ele estava quando o filho dele, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós naquela cruz para que nós tivéssemos esperança de uma vida eterna, esperança de uma vida melhor. Deus, Ele não é um Deus frio, indiferente aos nossos problemas e às nossas situações. Deus se preocupa com cada um dos nossos problemas porque Ele nos ama muito. Deus não fica feliz quando um filho dele está enfrentando uma enfermidade, passando por uma doença terrível. Deus, né, o propósito dele é que ninguém tivesse enfermidade aqui na terra. Mas Deus permite que até as circunstâncias mais difíceis de ter que enfrentar um problema de uma enfermidade grave sirvam para que o nome dele seja glorificado. Eu lembro de uma pessoa, né, que enfrentou um câncer muito terrível e foi curado, e contou como Deus usou aquela circunstância de doença e cura para que ela pudesse ser um instrumento de Deus para falar do amor de Deus para pessoas que estavam enfrentando uma mesma situação de doença. Cada situação difícil que a gente passa, Deus pode pegar essa situação difícil e usá-la no futuro para que a gente possa abençoar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. A gente tem que enxergar todos os problemas e dificuldades que a gente enfrenta como uma oportunidade de exaltar o nome de Deus, de glorificar o nome dele e de aproveitar esses momentos difíceis para falar: Deus, tá tudo caindo aos pedaços, a situação tá difícil, mas eu continuo crendo em você.
Não deixa que a voz do inimigo venha no seu ouvido, querendo trazer sobre você desânimo, desesperança, desânimo de que você não vai conseguir passar por essa situação. Por pior que a situação esteja, continue declarando vitória, porque é isso que Deus quer. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos nós, né, sejamos santificados. E a palavra santificado, né, significa algo que é inteiro, que é puro. Mas a gente pergunta, mas como que eu posso ser santificado aqui na terra se eu estou, por um momento, convivendo com uma situação de doença, de enfermidade? Quando Deus fala que nós podemos ser santificados pela sua palavra, santificados pela comunhão com o Senhor e vivendo uma vida de intimidade com Deus, Deus vai nos capacitar no meio da doença, no meio da dificuldade, para enfrentar e crer que a gente pode sair de qualquer situação confiando naquilo que Ele pode fazer. A gente tem que sempre declarar a palavra de Deus. A Bíblia é cheia de versículos que falam sobre cura, que falam sobre libertação. A primeira cura que Jesus Cristo fez aqui na terra foi da sogra de Pedro. A Bíblia relata lá em Marcos que ela estava com uma enfermidade, estava passando por uma situação difícil, com uma febre muito forte, e Jesus foi na casa de Pedro e orou pela sogra de Pedro. Olha só, a primeira cura de Jesus foi de uma sogra. Quem tem aí alguma sogra, né, que está precisando de oração? Jesus orou pela sogra de Pedro e ela foi curada. Jesus, ele não está ignorando a sua situação, ele está observando com muito cuidado todos os dias. Jesus está ali do seu lado, querendo o seu melhor, querendo que você viva uma vida abundante. E Deus, ele se preocupa muito com a formação do nosso caráter aqui na Terra. O tempo que a gente está vivendo aqui na Terra é uma oportunidade de aperfeiçoamento do nosso caráter. E a gente não tem o nosso caráter aperfeiçoado só na sombra e água fresca. O nosso caráter é aperfeiçoado com as dificuldades, com as lutas. Claro que ninguém quer passar por luta, por dificuldade, mas todas essas situações difíceis são oportunidades que Deus tem para tratar a nossa vida e para fortalecer a nossa fé. É muito fácil você ter fé quando está tudo muito bem, quando você não está com problema financeiro, quando você não está com problema de saúde, mas não é fácil você manter uma atitude de fé, uma atitude positiva quando está tudo desmoronando ao seu lado, quando você está enfrentando uma situação muito difícil. É nesses momentos que a gente tem que aí sim, exercitar ainda mais a nossa fé. E a gente exercita a nossa fé declarando a palavra de Deus e declarando vitória sobre o problema que a gente está enfrentando. Você pode não estar vendo o problema sendo solucionado. Você pode não estar vendo a luz no fim do túnel. Mas você pode confiar em Deus e declarar: Deus, eu não estou enxergando saída para essa situação. Eu não sei como eu vou sair dessa. Tá difícil, mas eu vou confiar. Eu vou escolher confiar em Ti. Lá em Crônicas tem um versículo que fala que se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, né? E sararei as vossas feridas. Deus, ele declara que ele sara as nossas feridas, ele sara as feridas do seu povo. E esse texto específico de Crônicas fala sobre a importância de buscar a presença de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós não estamos buscando a presença de Deus simplesmente para buscar coisas. Nós precisamos aprender a buscar a presença de Deus porque Ele é Deus. A gente busca a presença dele porque ele é maravilhoso, porque ele é um Deus perfeito, um Deus de amor, um Deus que nos ama do jeito que a gente é, com todas as nossas imperfeições. Outro dia eu estava vendo o Instagram da nossa igreja, da Hope, e lá, se você não sabe ainda, tem um campo para você fazer perguntas. Faça perguntas para o nosso pastor, né? E tinha algumas perguntas, eu vi que até o Elias respondeu. E as pessoas faziam, né, perguntas sobre se Deus é todo poderoso, se Ele sabe de todas as coisas, por que eu preciso orar para Ele? Deus já não sabe o meu problema, a minha necessidade?
E eu achei muito legal, né, a resposta que o Elias colocou ali, falando sobre como é importante a oração como um instrumento para nos fazer estar mais próximos de Deus. Oração não é só pedir coisas para Deus. Oração é se abrir para Deus, falando como você está se sentindo naquele momento. Deus, hoje eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo desanimado. Não adianta você esconder os seus sentimentos de Deus. Não adianta você chegar na presença de Deus tentando aparecer que você está alegre, que você está feliz, se naquele dia você está triste, você está desanimado. Então comece a orar, a falar com Deus, dizendo: Deus, eu estou desanimado, eu estou me sentindo muito cansado, eu não estou enxergando uma saída para esse problema. Mas Deus, eu vou resolver permanecer firme em Ti, confiando em Ti, crendo que você é poderoso para resolver essa situação, para me ajudar a sair. Você pode pedir: Deus, me dá sabedoria para enfrentar esse momento da minha vida, me ajuda a ter vontade de ler a Tua palavra, me ajuda a ter vontade de orar, porque às vezes você não consegue nem ter forças para abrir a Bíblia para ler, você está tão desanimado, né, tão na fossa às vezes, que você fala: Deus, começa a falar com Deus e fala: Deus, eu não estou tendo vontade de ler a Bíblia, eu não consigo ter ânimo para ficar muito tempo orando, falando contigo. Deus, me ajuda, me dá ânimo, fortalece. Eu creio que você é poderoso para me tirar dessa situação. Começa a declarar vida sobre aquela situação de dificuldade, sobre a situação de problema. E um versículo que ontem foi lido, né, na igreja, quando o Elias estava trazendo uma palavra sobre cura e restauração, foi a passagem de Marcos, capítulo 10, os versículos 46 a 52, quando Jesus cura um cego, né? E era o cego que estava gritando ali no caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente às vezes grita, né? A gente às vezes quer abrir a janela e gritar porque a gente não aguenta mais a situação que a gente está enfrentando. E aquele cego estava numa situação desesperadora, né? Ele estava a vida toda ali naquela situação. Acho que ele já tinha se conformado com aquela situação. Mas a vinda de Jesus, e quando ele soube que Jesus estava curando as pessoas, aquela esperança fez nascer dentro dele um fogo, né? Que deu a ele forças para gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode também gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim que estou enfrentando essa situação. E uma das características de Deus e de Jesus é que Jesus, né, ele é um Deus misericordioso. É um Deus que não leva em conta. A gente às vezes fala: não vou pedir a Deus uma bênção porque eu estou me sentindo sujo, eu pequei, eu errei. Mas em primeiro lugar, sabe que Jesus Cristo veio ao mundo justamente para nos salvar e para nos perdoar os pecados. Então não importa o que você tenha feito, não importa o pecado que você cometeu, Jesus é poderoso para te perdoar. O sangue dele foi derramado na cruz do Calvário justamente para nos perdoar e nos salvar. Então não deixe que o pecado te separe de uma comunhão, de um relacionamento com Deus. Naquela época, as pessoas que tinham doenças como lepra, como a cegueira, eram tratadas pelas pessoas como pessoas malditas. Né? Se esse cara nasceu cego é porque ele é um amaldiçoado, deve ter alguma maldição aí na família dele, então deve ser uma família cheia de pecado, então que merece estar nessa condição. As pessoas acreditavam dessa forma. Imagine, né, o rótulo, o peso que vinha sobre essa pessoa, a carga, né, obviamente por já enfrentar a cegueira natural e ainda pior, por receber tantas críticas, né, e ser julgado de tantas formas por estar naquela situação. Mas Jesus escutou, né, o grito daquele cego. Claro que Jesus é Deus também. Jesus aqui na Terra, ele era 100% Deus e 100% humano. Porque a Bíblia fala que Jesus experimentou todas as situações e dificuldades que nós experimentamos aqui na Terra. Então Jesus sabia, né, o sofrimento que aquele homem enfrentava, assim como Jesus sabe
claramente o sofrimento que você está enfrentando, o problema que você está enfrentando. E ele é poderoso para nos ajudar. E quando o cego gritava, muitos gritavam, né, repreendiam o cego, falando, fica quieto, mas ele gritava mais forte, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós temos que ter a ousadia desse cego. Às vezes, né, as vozes que tentam nos repreender para que a gente não busque a presença de Deus, hoje, nos dias de hoje, podem ser outras vozes. As vozes da mídia, as vozes das redes sociais. Às vezes a gente enche tanto a nossa mente com tanta carga negativa que a gente vê na internet, nos telejornais, às vezes mortes, assaltos, acidentes, tanta desgraça, né, que a gente vê na televisão, na internet, nas redes sociais, que essas situações acabam entrando na nossa mente e abafando, né, querendo abafar a presença de Deus nas nossas vidas. E se a gente se descuidar, a gente começa a olhar muito mais para essas situações negativas do que olhar para as coisas de Deus. A gente recebe tanta carga negativa, a gente não pode permitir que isso nos consuma. Vamos investir mais tempo com as coisas de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando a presença dele, orando. A gente vai ficar muito mais feliz e muito mais fortalecido em Deus quando a gente tiver na nossa rotina, no dia a dia, tempo dedicado a estar em comunhão, estarmos na presença de Deus. Então a gente não pode permitir, né, o cego que estava ali buscando uma cura em Jesus, ele foi repreendido. As pessoas falaram, fica quieto, né? Quem é você aí para ficar perturbando aqui o caminhar de Jesus Cristo? Ele tem um destino, cala sua boca aí, não perturba Jesus. Mas Jesus escutou aquele homem e foi até ele, né? Jesus parou e disse, chamem ele aqui. E aí chamaram um cego e Jesus foi para ele perguntar, né, o que você quer, né, que eu faça? E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. É muito legal, né, essas perguntas retóricas que Jesus fazia. O cego estava gritando, tem misericórdia de mim. Jesus já sabia que ele queria ser curado, mas mesmo assim, Jesus pergunta expressamente, fale o que você quer de mim. Você tem falado para Deus o que você quer receber de Deus? Às vezes a gente tem, né, um pedido no nosso coração, eu queria tanto que isso acontecesse, eu queria tanto que Deus fizesse isso na minha vida, mas a gente não fala. A gente não fala às vezes porque a gente está desanimado, porque a gente está sem fé, porque a gente está mais preocupado às vezes com os problemas que estão vindo sobre nós, e a gente às vezes não se sente apto a pedir a Deus aquilo que a gente tem no nosso coração, os desejos do nosso coração. Tem um versículo, um salmo que diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Tem uma outra versão na Bíblia desse mesmo versículo que fala, deleita-te no Senhor e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. O deleitar-se no Senhor, a palavra deleitar vem de amamentar, como um bebê que está se amamentando, né, no seio da sua mãe, e ele não está preocupado com a inflação, aquele bebê que se amamenta da mãe, não está preocupado com as contas para pagar, não está preocupado com a crise, com as guerras, com crises mundiais, ele está simplesmente se deleitando e descansando enquanto ele se amamenta. E é isso que esse versículo fala, agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá aquilo que deseja o seu coração. A gente às vezes não recebe a bênção que a gente espera, porque a gente fica às vezes se esperneando, a gente está inquieto. E Deus gosta de trabalhar nas nossas vidas, especialmente nos momentos em que a gente descansa no Senhor. Enquanto a gente fica inquieto, o Espírito Santo de Deus está tentando trabalhar nas nossas vidas, mas a gente fica inquieto, preocupado com os problemas, em vez de descansar e depositar nossa confiança em Deus. Essa semana eu recebi a notícia de um amigo que foi promovido na empresa
E eu estive com ele há um mês atrás, e eu estava falando com ele e ele falou, poxa, Heber, durante tantos anos, ele trabalha numa multinacional, durante tantos anos eu busquei, né, uma posição melhor, sempre dei o meu melhor trabalhando dentro da empresa, com a expectativa, né, de alcançar uma posição melhor dentro da empresa, e tem tanta política dentro da empresa que eu não conseguia, né? Então sempre tinha ali uma pessoa que fazia a política, não necessariamente trabalhando como ele trabalhava. E ele falou, poxa, mas Deus me deu paz agora. E eu estou descansando em Deus, vou continuar fazendo o meu melhor e sei que Deus está no controle da situação. Um mês depois dessa conversa que eu tive com ele, eu soube que ele foi promovido no trabalho para um cargo executivo dentro da empresa. E eu até liguei para ele e falei, poxa, que legal, hein? O que Deus fez na sua vida. Quando você sossegou, quando você ficou em paz, Deus foi lá e derramou a bênção que ele tinha reservado para a vida dele. É assim com cada um de nós. Várias vezes na minha vida eu tive experiência de estar ali tentando dar o meu jeito. Não, vou tentar resolver da minha maneira, vou tentar procurar uma saída do meu jeito, e a gente fica ali esperneando, tentando achar um caminho por nossa conta própria. Mas quando a gente descansa em Deus, como diz esse versículo, agrada-te do Senhor, e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Quando você deleita-te no Senhor, quando você descansa em Deus, Deus vai começar a operar e trabalhar na sua vida para que aquilo que você tem orado, aquilo que você tem desejado no seu coração se concretize na sua vida. E para terminar aqui falando do cego, Jesus falou para ele, vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ele recebeu a cura naquele momento e ele foi seguir a Jesus Cristo pelo caminho. Quando há pessoas que às vezes recebem uma bênção, uma cura, e depois param de buscar Deus. Eu já recebi aquilo que eu tanto esperava, e eu vi muitas pessoas ao longo, né, da vida cristã que alcançaram bênçãos de Deus e depois se afastaram dos caminhos do Senhor. E não é isso que o cego fez. O cego, ele alcançou a bênção de Deus, ele foi curado e ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Nós precisamos fazer isso, buscar a presença de Deus, independentemente das nossas circunstâncias. Começar a declarar sobre o problema, sobre a enfermidade, as promessas de Deus. Falar, Jesus, assim como você curou o cego, eu sei que você tem poder para me curar. Eu posso não estar vendo a situação mudar fisicamente no meu corpo, mas eu vou continuar declarando a tua vitória, vou continuar declarando a cura em nome de Jesus, porque eu creio em um Deus todo-poderoso, em um Deus que fez milagres e que continua fazendo milagres. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deposite os seus problemas, as suas preocupações, a sua ansiedade aos pés de Jesus Cristo. Ele quer cuidar de você, Ele quer tratar de você, Ele é um Deus misericordioso. Assim como aquele cego declarou muito bem, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus é misericordioso e Ele não quer que a gente fique sofrendo. Por mais que a gente sofra, esteja enfrentando momentaneamente um problema, a gente pode ter a confiança e a convicção que Jesus está ao nosso lado e Ele vai nos ajudar a enfrentar todo e qualquer problema. E agora eu queria fazer uma oração por você que está assistindo essa live, para que Deus possa te dar força, possa fortalecer você na sua fé em Jesus Cristo, para que você tenha essa coragem de começar a declarar vitória sobre os problemas que você está enfrentando. Onde você estiver, você pode orar também comigo, acompanhando essa oração. Pai querido, eu te agradeço por cada pessoa que está escutando essa live nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero declarar as tuas bênçãos e a tua vitória sobre a vida de cada pessoa que está escutando essa live. Obrigado, Deus, porque você é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você não muda. E o mesmo poder de cura que a gente lê na sua palavra, que Jesus manifestou ao longo do ministério dele aqui na terra, esse mesmo poder continua forte como sempre esteve. E Jesus é poderoso para curar as enfermidades. E se você está enfrentando uma enfermidade, nós declaramos em nome de Jesus Cristo cura e libertação.
e que Deus possa trazer fé e esperança para todos que estão escutando essa live, crendo que Deus é poderoso para transformar a situação, para restaurar a sua saúde mental, sua saúde física, te fortalecer e te dar um ânimo novo. Senhor, derrama da tua alegria, da tua paz, do teu refrigério sobre cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Obrigado por cada um de vocês que esteve aqui presente na live. Se você ainda não esteve na Hope, você pode nos seguir nas redes sociais, você pode nos visitar presencialmente. No próximo domingo, às 19 horas, nós vamos ter uma reunião lá na Hope e você é super bem-vindo para estar presente com a gente. Se você não puder, você pode entrar às 19 horas na live da Hope, onde você vai poder assistir ao vivo a nossa reunião, escutar os louvores, e vai ser um prazer ter você com a gente participando. E você também pode nos acompanhar no canal de YouTube. Lá a gente tem todas as mensagens dos domingos anteriores. Você pode nos escutar lá e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja. Muito obrigado, que vocês tenham uma noite abençoada, uma noite de paz, crendo nas promessas de Deus, crendo que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma noite muito abençoada para todos.